Então, na literatura em geral, são dois marcos muito importantes. O descobrimento do Brasil, lá em 1500, logo isso vem o romantismo, e depois disso vem a Revolução Industrial, que aí vem aquela saída dos escravos, saídas não, né? Tentativa de libertação dos escravos. E o outro ponto muito, muito importante na história de contextualização é a Revolução Industrial. A ciência, a Revolução Industrial, muda os patrônimos da literatura. Surge o antirromantismo. Então, lembro que até então o romantismo ele era algo assim, idealizado, porque eles estavam naquela ideia de revolução. Então, nós chegamos na Revolução Industrial, propriamente dito, e aí a ideia cai por terra. E aí o povo fala assim, ai, gente, era isso que ia acontecer então? Agora o homem vai se tornar uma máquina, era das máquinas. Pô, aí deu aquela quebrada na idealização que isso trazia. Chegamos então ao realismo, que é marcado pela Revolução Industrial. Eu só vou dar uma pincelada no realismo, porque ela vem perdendo muito espaço. Machado de Assis não está aparecendo tanto nos vestibulares, fora o da FUVEST, porque a FUVEST sempre traz Machado de Assis. Tá? A FUNESP eu acho que nem tanto, mas a USP sempre traz, a FUVEST sempre traz. Então, com a chegada da Revolução Industrial, são dois pontos muito importantes. O fim do idealismo e a precursão da ciência como norte das emoções. Tá? Machado de Assis já chegou a ser o terceiro autor mais citado no Enem. Ele critica a burguesia. Com o final do Império, ele vem para fazer esse rompimento de vez literário com o Império, fala, o Império era uma porra, isso aqui não presta, não, a gente tem que partir para a República. Então ele vem com essa ideia de ciência para a República. E aí nós temos também uma análise psicológica catártica. Então, lembra que José de Alencar traz uma profundidade psicológica para os seus personagens mais a funda? Ela é seguida por Machado de Assis. Então é um movimento que continua, tá? Lembra que José de Alencar ali e o doutor, eles eram precursores do realismo, para que Machado chegasse, então, e findasse de vez o realismo como uma escola literária. E a análise catártica é o quê? É você falar, é aquilo que você faz uma terapia. É você falar os seus problemas e, através da fala dos seus problemas, você mesmo conseguir resolver as suas questões. Só que Machado de Assis faz isso com uma grande ironia nas suas obras. Então ele vai retrazendo em Dom Casmurro, Memórias Póstumas e Quincas Borba, uma brincadeira com a burguesia, porque ele também tá pouco se lixando para a burguesia. Fala, a burguesia vendeu determinada cultura, falou que a gente ia ser tudo bem e não tá fazendo nada disso. A burguesia só tá continuando a ferrar o pobre. Então ele vem trazendo isso de que o pobre sempre se ferra no final. Esse era o realismo da situação. Tá? Lembrando que Machado de Assis era um homem preto, era um homem negro, era um autor negro, e ele deve receber a sua devida memória por isso. Por que é importante eu falar isso? Porque em algumas, por exemplo, teve um filme que retratou Memórias Póstumas de Brás Cuba, em que Machado de Assis aparece como um homem branco, e essa é uma literatura negra, uma literatura de um preto, então é importante ser ressaltado. Tá. Então já sabemos que é uma obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele está pedindo. Então a gente já sabe que Machado de Assis está quebrando com a burguesia, está quebrando com vários pontos ali do romantismo. Surge então o antirromantismo, né? A obra que inaugura o realismo na literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, condensam uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano, a ironia. Descrevendo a moral de seu cunhado, Cotrim, o narrador do personagem Brás Cubas, refina a percepção irônica ao. Então, o que ele traz aí? Algumas dicas. Por que ele traz sempre a ironia? Porque dessa vida a gente não leva nada, né? Aí ele já traz até uma filosofia que é muito bonita. Ele fala que dessa vida a gente não leva nada. A única coisa que a gente pode levar é a memória que os outros terão da gente, terá de nós. A memória que os outros terão de nós. Então, os outros só lembrarão de nós quando nós estivermos mortos, né? Quando a gente estiver no caixão, que os outros vão lembrar de nós como boa pessoa, não é? Então ele coloca assim:
O que os outros vão falar de mim quando eu morrer? E aí ele cria toda uma história a partir disso. Isso é Brás Cubas, tá? Memórias póstumas, ou seja, após a morte. Tanto é que ele começa assim: essa obra destina-se ao primeiro, que é o primeiro largato, não largato, gente, é o primeiro inseto que comeu o meu corpo em decomposição, mais ou menos isso que ele fala. Acusar o cunhado de ser avarento por confessar-se injustiçado. Vamos ler o texto, né? Esse é um texto muito grande. Então, só de você conhecer, vamos ver o que a gente consegue fazer, só de conhecer um pouquinho das características de Machado de Assis. Acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão de herança paterna. Atribuir o efeito nas relações sociais, na naturalidade que Cotrim pretendia e torturar os escravos. Considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. Menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. E insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado com retrato a óleo. Então, atribuir os efeitos às relações sociais, à naturalidade com que Cotrim pretendia e a torturava os escravos. Então, algumas a gente pode excluir. Aí, a gente exclui, porque Machado vai trazer essa questão de eu estou aqui para falar a verdade, aquilo que a gente passa no dia a dia. Então, aí não fala sobre isso. Aí vai estar falando sobre o cunhado vaidoso, egocêntrico. Não era sobre isso. Ele sempre vai estar num tom de denúncia. Tá? O realismo ele vai estar nesse tom de denúncia. Menosprezar Cotrim por ser o tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades? Não é muito específico. Acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão de herança paterna também não faz o estilo machadiano, tá? As duas que poderiam ser indívidas eram considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando de perda da filha Sara. Essa era uma que eu consideraria, assim. E atribuir os efeitos das relações sociais à naturalidade com que Cotrim pretendia e torturava os escravos. Então, torturava os escravos era uma palavra-chave, são palavras-chave. Acho que eu grifei. Talvez pareça o excessivo escrúpulo de Cotrim a quem não soube que ele possui um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante anos, que seguiam o inventário do meu pai. Reconheço que era um modelo. Aqui ele está sendo irônico, tem que lembrar que Machado é altamente irônico. Enfim, eu vou dar sequência, não vou ficar retomando só as questões, que senão a gente não vai ter tempo. Faltam 10 minutos e eu ainda não cheguei no modernismo. Chegamos ao modernismo. No modernismo, eu vou fazer algo bem pontual com o Euclides da Cunha, tá? E com qualquer... Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos, isso. O pré-modernismo, ele não constitui uma escola literária, mas ele fala sobre uma era do Brasil em que a gente começa a fase democrática brasileira e também a de ditadura aqui no Brasil, tá? Então a gente tem uma parte aí bem chatinha, assim, no ponto de vista histórico. É uma fase de transição, denuncia a realidade brasileira, o regionalismo, o caráter documental, linguagem conservadoras. Tanto é que o nosso grande símbolo de pré-modernismo é o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, pessoal, ele não era um autor qualquer. Ele era um repórter, tá? Ele era um repórter. Então, ele foi, para quem não sabe, nessa época aqui, a gente tem lá no sertão o padre... Putz, eu esqueci o nome. Se eu não me engano, é o padre Antônio Vieira, não era que era o outro. Deixa eu ver aqui o nome do padre... A gente tem lá na Bahia, no sertão da Bahia, o abandono dos sertanejos. Por quê? Lembra que a gente vivia no Brasil o ciclo da cana-de-açúcar? Isso foi abandonado conforme a República foi tomada, a independência do Brasil. O ciclo da cana-de-açúcar foi abandonado. E assim, esse pessoal que trabalhava nas fazendas de cana-de-açúcar não tiveram mais seus empregos mantidos. E aí eles foram abandonados. O que eles fizeram? Eles se reuniram em uma comunidade, começaram a plantar, colher, vender e a ter o seu próprio dinheiro na sua própria comunidade, como se fosse uma cidade, que chegou a ter 15 mil habitantes, tá? Não é pouca coisa. 15 mil habitantes? Enfim, não lembro agora. Mas, se eu não me engano, era 15 mil habitantes.
Calma lá. E aí, um repórter, chama Euclides da Cunha, foi para lá reportar essa situação dos sertanejos, de abandono dos sertanejos. Olha lá, enviado pelo jornal para fazer a cobertura da Guerra de Canudos. Então, nós temos aí na Guerra de Canudos. Estava acontecendo lá na Bahia a Guerra de Canudos, tá? Que era essa comunidade e que estava ganhando, então, influência na região, tá? Como eu disse, era uma comunidade já bem grande. E os militares que estavam no poder, o governo que estava no poder, não queriam que as comunidades crescessem mais, porque ela estava tendo muita influência. E aí eram tomados, então, grandes tópicos abordados na literatura dessa época. A terra, o homem e a luta. Então, os sertões eram retratadas as situações de abandono e miséria dos sertanejos, tá? É importante isso aqui só conhecer mesmo. Temos Augusto dos Anjos como um dos outros precursores do pré-modernismo. Ele foi muito importante, ele aparece bastante, já apareceu mais, mas aparece ainda nos vestibulares. Ele sempre vai trazendo a ideia do eu nas suas poesias, e sempre vai trazer um tom de sujeira, algo que incomoda. Então vai ser a visão materialista da existência, um certo pessimismo e um vocabulário cientificista. Ele foi um cara importante na nossa literatura e obras. Ele tem os versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera, somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora, entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, o amigo e a véspera do escarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que te afaga é a mesma que te apedreja. Se alguém causa ainda a pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. O que é escarra? Isso é escarrar. É você cuspir na boca que te beija. Ou seja, o que ele está falando aqui? Se nada importa, o que importa então? O que te mantém vivo? Se você não está satisfeito com isso que está, com que é te servido, então bota tudo abaixo, quebra o pau e vamos ver o que vira. Então vai atrás da sua vida, mais ou menos isso, vai atrás da sua determinação de viver. Ele traz também a psicologia de um vencido, Augusto dos Anjos, isso. Eu, filho do carbono e do amoníaco, mostro na escuridão e relutância, sofro desde a epigênese da infância, a influência dos más signos do zodíaco. Profundizamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análogo à ânsia que escapa da boca de um cardíaco. Então ele está falando aqui que ele está vomitando, entendeu, galera? Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Então ele volta a falar de morte. Anda a espreitar-se meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então ele está falando aqui que ele já foi enterrado, ele já foi vencido, por isso que é a psicologia do vencido. A poesia do Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição, como a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o vocabulário requintado, além do cetismo, que antecipa conceitos estéticos vigentes no modernismo. B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifesta em metáforas como monstro de escuridão e rutilância, que é a relutância, na verdade. Influência demais dos signos zodíacos. Nada a ver. A seleção lexical impressa ao cientificismo, como se lê em carbono e amoníaco, epigênese da infância. A frialdade que existiu é a visão naturalista do homem. A manutenção dos elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação da expressividade poética e ao desconcerto existencial.
a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e, ao mesmo tempo, filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelos modernistas. Então era D. Por quê? Porque lembra que o pré-modernismo é uma sequência do realismo, e o realismo ele negava tudo de antes. Então ele fala basicamente isso, que aqui esse cara, tipo assim, o romantismo era aquela ideia idealizada, o realismo já era aquela ideia mais do dia a dia, aquilo que se vivia, aquilo que se sentia no dia a dia, que era uma sensação de morte, de quebra, de ruptura, né? Com a ideia subjetiva do romantismo. E aí no pré-modernismo ele vem trazer novamente uma ideia de morte, como a gente viu no primeiro, na segunda geração do romantismo, tá? Então ele vem aí trazer novamente o desconcerto existencial. É uma fase, é um ciclo que se repete, se a gente fosse dizer assim. Então a gente tem a subjetividade, aí a gente passa pela ideia de algo belo, bonito, pleno, aí a gente começa a se trabalhar da realidade novamente, até chegar numa crise existencial.